Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Acabou de sair notícia boa para Jair Messias Bolsonaro. Como diz o meu conterrâneo cantor Leonardo, a notícia não é boa, não. A notícia é excelente. A notícia é maravilhosa, gente, tá? Acabou de sair aqui neste exato momento decisão maravilhosa para Jair Messias Bolsonaro. E eu vim aqui na velocidade da luz, porque eu tenho certeza que todos vocês vão comemorar e muito essa decisão que acabou de sair, favorável a Jair Messias Bolsonaro. É notícia, sim, maravilhosa e temos muito motivo, sim, para comemorar. Bolsonaro, então, que o diga. Outra informação extremamente grave, gente, tá? Neste exato momento, acabou de vazar, gente, tá? Mensagens da esposa do Alexandre de Moraes para o Daniel Vorcaro. E essas mensagens que foram vazadas podem complicar e muito, mas muito a situação do ministro Moraes sobre o escândalo do caso Márcia. Eu vou trazer aqui esta bomba nos mínimos detalhes para todos vocês. A casa definitivamente caiu para o ministro Alexandre de Moraes após vazar prints da esposa do Moraes conversando com o Daniel Vorcaro. Afinal de contas, né? Qual é o teor dessa conversa? O que ela conversava com o Daniel Vorcaro? Eu tive acesso aqui a mais informações e vou trazer nesse boletim para vocês. E agora, gente, tá? Lula da Silva entrou em desespero após descobrir uma nova ofensiva de Donald Trump junto com Flávio Bolsonaro, gente, tá? Nova ofensiva de Donald Trump agora junto com o Bolsonaro. Essa notícia pegou o Lula de surpresa e o Lula tá desesperado com essa notícia que ele acabou de ser alertado aqui há poucos instantes. E por que o Lula tá desesperado? Claro que eu vou trazer também essa bomba para todos vocês. E além disso, ou melhor, para além disso, Lula da Silva acabou de dar o seu maior tiro no pé e o resultado? Vai perder milhões de votos, gente, tá? Lula da Silva acaba de cometer um erro gravíssimo e vai perder milhões e milhões de votos e a gente quer que isso aconteça mesmo, gente, tá? Vamos lá que eu vou explicar para vocês qual foi a decisão que o Lula tomou que fará com que ele perca milhões de votos. Vai estar aqui nesse boletim. Rapidinho, antes de tudo e qualquer coisa, tá? Ó, você já pegou o cafezinho de vocês? A maluca do café voltou, gente, tá? Eu sou meio viciada em café, gente, tá? Já pega o cafezinho de vocês. Ó, se tiver de pé, senta, fica confortável, porque tem muita coisa para atualizar vocês a partir de agora. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos lá, gente. Logo de cara, eu vou trazer o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. Um vídeo mega importante. Pra você que tem dúvida, Fabiana, mas por que a Michelle Bolsonaro soltou aquele vídeo, né? Desapontada com o Flávio Bolsonaro? O que é que tem algum motivo por trás disso? O racha da direita foi planejado. Veja só aqui, ó. O racha da direita foi planejado. Michelle e Flávio Bolsonaro. Será, gente? Michelle e Flávio Bolsonaro para destruir o Lula e essa corja do PT? Será que é esse o plano? Bárbara, te atualizei, nossa lindíssima. Você sabe que eu sou fã dela, né, gente, tá? De carteirinha. Traz novos desdobramentos, novas informações sobre tudo isso que está acontecendo entre Michelle Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro. Vejam só. Com Bolsonaro preso, o silêncio foi a ordem. O que está acontecendo agora na direita não é um infortúnio. Foi planejado. E isso não é achismo. Tá, eu vou tirar o elefante da sala. A treta, né? E eu Com Bolsonaro preso, o silêncio foi a ordem. O que está acontecendo agora na direita não é um infortúnio. Foi planejado. E isso não é achismo. Tá, eu vou tirar o elefante da sala. A treta, né? E eu não vou aprofundar no que aconteceu, porque todo mundo viu. Então eu vou pra consequência, porque eu acho que vai ser mais produtivo. Segundo o levantamento da Brandwatch, 51% das menções ao ocorrido foram favoráveis ao Flávio. O discurso dessa faixa foi de que o vídeo enfraquece o único candidato que pode vencer o Lula, que o presidente Bolsonaro indicou o Flávio, e nós temos que fortalecer a campanha, já que os vídeos da Michelle deram muita munição pra esquerda, o que de fato é verdade.
Ainda segundo o levantamento, 29% das menções eram favoráveis a Michelle, citando que a aliança com Ciro Gomes vai fortalecer apenas o Ciro Gomes, que é um algoz do bolsonarismo, e que os ataques a Michelle, vindos da própria base bolsonarista, já tem um tempo que passaram do ponto. O que eu também considero uma verdade. A parte que apoiou o Flávio deixou claro que isso era episódio de casos de família e que essa roupa suja deveria ter sido lavada em casa, que a Michelle deveria ter chamado o Flávio para conversar no privado. Do outro lado, a parte que defende a Michelle disse a mesma coisa, mas alegando que o Flávio deveria ter chamado a Michelle para conversar. E, gente, ambas as coisas poderiam ter acontecido e teriam evitado toda essa situação. Mas antes que você fale que eu tô em cima do muro, não se preocupa, eu tenho um lado nessa treta. Uma parte da direita tá realmente cobrando que você fique de um lado nessa história. E tudo bem. Foi uma treta muito grande. Você pode ter esse lado. É direito seu. Mas eu vou falar um negócio que eu tô falando tem mais de 6 meses e acaba irritando essas mesmas pessoas que me cobram um lado. Em 2022, estávamos todos unidos, entusiasmados, empolgados e com sangue nos olhos pra dar a vitória pro Jair. E nós não conseguimos. E aí a galera tá achando que nós vamos conseguir em 2026 totalmente fragmentados? Ah, Bárbara, mas o que a Michelle fez foi muito sério. Concordo? Na verdade, eu acho que todo mundo concorda. E eu poderia ficar aqui falando por vários minutos sobre cada ponto do que foi o discurso no vídeo e encontraria quem concordasse comigo e quem discordasse. E sabe no que isso ajudaria? Em nada. E eu tô falando isso porque do momento que o Flávio soltou um vídeo dizendo: quero reforçar o convite que eu já tinha feito para Michelle. Justamente porque eu acredito que o diálogo, o respeito e a união vão ser sempre o melhor caminho. Então o convite segue de pé e o coração segue aberto, Michelle. Porque a gente tem que focar no nosso Brasil, a gente tem que resgatar o nosso país. E sozinho é muito mais difícil. Preciso de todo mundo junto comigo. Posso contar com você? O futuro presidente, amém, tá pedindo união, tá pedindo pra Michelle agregar com ele, porque com a base dividida vai ser muito mais difícil que ele derrube o PT, o Lula, que o povo representado pelo cara lá na Paulista tá refém. E em que vai ajudar em algum lado nessa trincheira eu apontar o dedo pra cara de alguém e ajudar a fomentar o racha há 3 meses e meio da eleição? Meu amigo, nessa altura do campeonato eu não quero ter razão de nada. Eu quero ganhar essa eleição. E eu acho que todo mundo que tá aqui também quer. E se toda essa confusão teve que acontecer para, no final das contas, um grupo que nunca deveria ter rachado se reagrupar, sairemos dessa não apenas mais fortes, mas mais maduros politicamente. Mas é que, se eu realmente tiver que culpar alguém por tudo que tá acontecendo, eu vou culpar só uma pessoa, o senhor Alexandre de Moraes. Foi o ministro Alexandre de Moraes que proibiu o presidente Bolsonaro de falar com quase 200 pessoas, incluindo seu próprio filho Eduardo e o presidente do seu partido, Valdemar, em ano eleitoral. Foi o Alexandre de Moraes que proibiu postagens nas redes sociais do presidente Bolsonaro para que ele não pudesse se comunicar de forma alguma. E é óbvio que nada disso estaria acontecendo se o líder pudesse falar. E sem a voz do líder ecoando nas pessoas, a bateção de cabeça era inevitável. O Lula, enquanto estava preso, tinha a sua cela aberta, reuniões diárias de campanha, e improvisou inclusive um gabinete para receber visitas e gerar fatos políticos para que o seu nome não saísse nem do noticiário, nem da boca da militância. O perfil do Lula no Twitter seguia ativo com postagens diárias, e o Lula sequer se dava ao trabalho de responder como ele fazia isso da cadeia. Ele só ironizava, e estava tudo bem. Com Lula preso, o PT continuou com o seu líder coordenando a campanha eleitoral, dando direcionamento. Com Bolsonaro preso, o silêncio foi a ordem. O que está acontecendo agora na direita não é um infortúnio. Foi planejado. E isso não é achismo. Olha essa matéria da CNN de dezembro de 2025. Para ministros do STF, prisão domiciliar de Bolsonaro é questão de tempo. Integrantes do Supremo reconhecem a possibilidade de transferência para depois das eleições de 2026. Mas ainda não está claro para você? Vamos abrir aspas para a matéria. Na Suprema Corte, porém, a avaliação é que seria mais seguro conceder o regime domiciliar após a conclusão da eleição presidencial para evitar que o ex-presidente tente interferir no processo eleitoral. O receio é de que Bolsonaro grave vídeos ou despece informações falsas por meio de interlocutores políticos durante visitas em sua residência. Fecha aspas. Vem cá. Desde quando o momento de conceder um direito passa a depender do peso político da pessoa? O direito existe para se fazer valer o que está na lei, não no calendário eleitoral. Se o líder da oposição precisa ser deletado da vida pública para não influenciar uma eleição, a pergunta que sobra é: estamos protegendo a democracia ou administrando quem pode participar dela? Hoje é com o Bolsonaro. Mas esse precedente está aberto e amanhã vai poder ser usado contra qualquer um. E eles nem se dão o trabalho de esconder. Tá no jornal, para qualquer um ler. Se o Bolsonaro pudesse se manifestar, essa treta no Ceará entre o pai do André, a Priscila e o Ciro Gomes sequer teria chegado até nós. O líder teria decidido e comunicado a sua decisão. Se tivesse algum problema, ele teria resolvido. Mas o líder foi silenciado. E agora existem interlocutores das matérias de jornais que estão atendendo a todos os gostos.
Esse é o cenário que foi planejado para nós. E eu odeio admitir que estamos seguindo esse roteiro, enquanto o Brasil tá despedaçando bem na nossa cara. Você acha que acabou por aqui? Toque no link fixado no primeiro comentário ou na descrição deste vídeo. Se tivesse algum problema... E aí, gente, vocês também concordam com a Bárbara? Vocês acham que tudo isso que está acontecendo, esse racha que está acontecendo na direita, foi tudo planejado? É um plano que está sendo colocado em prática e parece que está funcionando, né? Porque esse racha na direita pode custar muito caro para o Brasil. Realmente, Bárbara pode estar certa. Porque esse racha que está acontecendo, ou a direita se endireita, ou Lula vai ficar mais 4 anos destruindo o Brasil, acabando com o Brasil, o que sobrou do Brasil, né? Porque Lula já acabou com o Brasil com a velocidade da luz, né? E aí, gente, o que é que vocês acharam do comentário aqui da Bárbara do Teatro da Luz? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, porque agora, gente, chegou a vez do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira não aguentou ouvir tanta mentira da boca do Lula sem vir aqui e destruir todas as mentiras. Nicolas Ferreira, aquele que é o terror da esquerdalhada, que é o terror do Lula, o terror da Erika Hilton, o terror dos petistas, né? Eles sabem que cada vídeo do Nicolas Ferreira tem milhões de visualizações, por isso que eles entram em desespero. E o Nicolas Ferreira gravou um vídeo e destruiu Lula da Silva sem dó nem piedade, desmascarou, desmentiu o Lula e ainda explodiu uma bomba. Eles devem ter ficado furiosos. Vocês vão entender, vejam só. Agora vejam Nicolas Ferreira dando um show à parte, vejam só. O país está recuperado, vive o seu melhor momento econômico. Eu acho que ele confundiu, galera. Ele quer dizer que ele está vivendo o melhor momento econômico. A loja de luxo de Lula e Janja custam mais de 70 mil reais. Janja usa sapato Hermès de 8,5 mil em eventos nos Estados Unidos. Lula fica em suíte mais cara de hotel de luxo em Brasília, diária de 6 mil reais. Lula gasta 812 mil reais em hotel de luxo na Alemanha. Esse pai dos pobres está demais. O governo Lula se aproxima do último semestre com mais de 7,3 bilhões de gastos em viagens a serviço. Que serviço? Mas tem mais. Gastos do governo Lula no cartão corporativo superam a casa de 1,4 bilhão de reais. A fase econômica do Lula realmente está muito boa, porque ele conseguiu gastar mais que Bolsonaro, Temer e Dilma juntos no cartão corporativo. O Lula é flagrado com tênis italiano de quase 12 mil reais em evento. A área da comunicação, com o seu dinheiro, gastou quase 1 bilhão de reais em propagandas. Enquanto você está aí trabalhando, né, que nem um condenado, que nem o Lula, está gastando quase 1 bilhão de reais para poder fazer propaganda para ele. Afinal de contas, propaganda é mais importante do que saúde, educação, segurança, né? Fiquei com curiosidade e perguntei pro chefe o que dava pra fazer com 1 bilhão de reais. 20 a 30 batalhões de delegacias modernas, 2 mil viaturas, 30 mil câmeras corporais para policial, 20 a 30 escolas de grande porte ou reformar e equipar mais de 1.000 escolas, 3 a 5 hospitais de médio porte, ou seja, 100 unidades básicas de saúde, além de comprar centenas de ambulâncias e equipamentos. Mas vamos continuar porque a vida econômica do Lula realmente está no seu melhor momento. O seu dinheiro aprovou 350 milhões para alugar cruzeiros para a COP30. Olha só. Agora vamos ver o melhor momento econômico que o Brasil tá? Mas aí, falando a verdade, pela primeira vez o Brasil arrecadou do seu dinheiro 2 trilhões em impostos somente nos primeiros 6 meses desse ano. Sabe o que é engraçado? Que tem uma turminha da esquerda que fala que o dinheiro privado do Elon Musk poderia acabar com a fome do mundo. Mas o Brasil, arrecadando 2 trilhões de dinheiro público só no primeiro semestre do ano, não acaba com a fome, né? Até mesmo porque de 4 em 4 anos o Lula visita o pobre que ele tirou da pobreza. A carga tributária no Brasil atingiu o nível mais alto em 15 anos. Traduzindo, né? Por que uma carga tributária alta atrapalha ou piora a minha vida? Basicamente, está tirando o dinheiro seu, encarece tudo e é devolvido de forma porca para você em serviço público. Não é à toa que nós somos pela 14ª vez os que menos sentem o retorno de seus impostos. É isso aí. Em comparação com a América Latina, dá só uma olhada. A gente está em 14º de crescimento. Todos os outros esses países aqui cresceram mais que nós. O endividamento das famílias também bateu recorde, né? 81% das famílias estão endividadas. 59% dos brasileiros sentem que a renda deles é insuficiente. Isso obviamente vai gerar o quê? Pessoas inadimplentes, pessoas que não conseguem pagar. E é um número absurdo. 82 milhões de brasileiros estão nessa situação. O rombo das estatais é de 5,9 bilhões até abril e supera todo o ano de 2025. Mesmo com o corte, o Brasil tem o maior juro real do planeta. Ou seja, os alimentos continuam caros, os juros continuam altos, o governo continua arrecadando mais e mais e continua fechando as contas no vermelho. E esse camarada ainda tem a cara de pau de dizer que a gente está vivendo o melhor momento econômico do nosso país. Se a gente estivesse realmente vivendo o melhor momento econômico do país,
as pessoas sentiriam isso no dia a dia. E não é o que está acontecendo. Pelo contrário, a gente não vê saúde, educação, segurança, nada. Me diz uma coisa que está melhorando nesse país. Nada. Uma coisa é certa, se o diabo é o pai da mentira, o Lula com certeza é o avô, que vai mentir assim lá na casa. Ai. Lula é o avô da mentira, gente. Oh, meu Deus do céu. Nicolas Ferreira, mais uma vez, destruindo e detonando, esculhambou Lula sem dó e nem piedade, gente, tá? Vamos lá, deixa eu trazer aqui, vamos falar sobre uma bomba que explodiu, que tomou conta das manchetes, gente, tá? Que é essa que está aqui agora na sua tela, gente. A casa caiu para a família Moraes, hein? Esposa de Moraes enviou minuta de contrato a Daniel Vorcaro. Aponta a Polícia Federal, gente, tá? Até a esposa do Moraes agora ganhando as manchetes no Brasil. E o motivo não é lá essas coisas, né? Meu Deus do céu. Ter um nome atrelado a Daniel Vorcaro neste exato momento é uma tragédia, né? Tá aqui, gente, tá? Saiu aqui na imprensa, tem vários portais de notícias dando aqui essa informação, ó. E o que foi revelado, né? O que aconteceu, o que eles conversaram, né? O que ela disse nessas mensagens. Tá aqui, ó. Como podemos proceder? Veja as conversas de WhatsApp que a Polícia Federal achou entre a mulher de Moraes e a esposa de Moraes. E eu já tô vendo juristas dizendo que esse vazamento aqui da Polícia Federal pode complicar muito a situação do ministro Alexandre de Moraes. Vejam só. A Polícia Federal recuperou mensagens de WhatsApp trocadas entre a advogada Viviane Baixa Moraes, mulher do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A conversa trata do envio da minuta de um contrato de honorários advocatícios de 129 milhões para a prestação de serviços jurídicos à instituição financeira. As informações são do Estadão. As mensagens foram extraídas do celular de Daniel Vorcaro, apreendido em novembro de 2005, durante a primeira fase da Operação Compliance Zero. O material foi anexado ao inquérito que investiga o suposto vazamento de informações sobre a família de Alexandre de Moraes. O que dizem as mensagens entre a mulher de Moraes e Daniel Vorcaro? Em 17 de janeiro de 2024, em janeiro de 24, Viviane Baixa enviou a minuta do contrato diretamente, ela mesma mandou diretamente ao WhatsApp de Daniel Vorcaro. E na mensagem ela escreveu: bom dia, segue a minuta do contrato, abraço. 5 dias depois, o controlador do Banco Master respondeu: oi, tudo bem? Como podemos proceder na assinatura? Prefere eletronicamente ou mando as vias fiscais assinadas? Tá aqui, gente, tá? Tá aqui a mensagem que vazou na investigação da Polícia Federal. E o contrato previa um pagamento de 129 milhões, mas por causa, né, do escândalo ter vazado, por causa da prisão do Daniel Vorcaro, ela só conseguiu receber 80 milhões. Só a bagatela, a mixaria de 80 milhões de reais. Ou seja, a Polícia Federal, através de subterfúgios, né, gente? Eu preciso trazer aqui uma informação para vocês que muita gente está esquecendo. Essas mensagens, tipo essa aqui que está aqui na sua tela, elas foram apagadas. O Daniel Vorcaro apagou tudo do celular dele. A Polícia Federal só conseguiu, tá, gente, tá? Só conseguiu as mensagens, né, visualizar as mensagens graças a subterfúgios, gente, tá? Por meio de tecnologias israelense, americanas, só assim que eles conseguiram recuperar as mensagens. Para desespero de Alexandre de Moraes e Vivi Baixa e Daniel Vorcaro, a Polícia Federal conseguiu sim recuperar as mensagens apagadas do celular do Daniel Vorcaro. E agora vazou na imprensa esta bomba que atinge em cheio a família Moraes. Aí eu vi um comentário aqui, gente, tá, do nosso queridíssimo Deltan Dallagnol, trazendo uma bomba, uma consequência que pode acontecer
após vazar essas mensagens da esposa do Moraes para o bandido criminoso do Daniel Vorcaro. Assistam com muita atenção. Print de celular que a Polícia Federal achou no celular do Vorcaro. Viviane Barsi, esposa do ministro Alexandre de Moraes, que aparece aí como Vivi Moraes, mandando diretamente pro Vorcaro, chamado aqui de DV, Daniel Vorcaro, dono do Master, aquele contratinho de 129 milhões de reais. Algo totalmente normal, não é? A Viviane diz aí em mais um dia normal de Brasília: bom dia, segue a minuta do contrato, abraço. Gente, nem para dizer um tudo bem para ele. Olha, o cara paga 129 milhões de reais e não ganha nem um tudo bem. Tá tudo errado nesse país mesmo, né? Mas o negócio piora. Aí ele, que é o cliente que vai pagar 129 milhões, que pergunta se tá tudo bem. E ainda ele meio que assessora ela. Ele que tá pagando, pergunta para ela como que ela prefere assinar. Só faltou ele oferecer uma viagem para Europa, um apartamentinho, um uísque caro. Fica uma relação meio estranha, não é? Porque se ele fosse o contratante do serviço, aí ele ia cobrar pelo serviço. Afinal de contas, ele está pagando. Aí ele ia ser mais direto. Conseguiu resolver? Conseguiu falar? Conseguiu bloquear? Não, mas espera aí. Essa eu acho que era parte de outras pessoas. O que você achou disso, hein? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Gente, o trem ficou feio para a esposa do Moraes. E hoje ela foi amplamente exposta pela mídia brasileira. Gente, hoje no Brasil, você busca lá as manchetes, tá lá ela na capa, né? Estampando as capas das manchetes brasileiras. Por uma coisa boa? Acho que não, né, gente? Porque a Polícia Federal encontrou conversa de Viviane Barsi com o criminoso bandido Daniel Vorcaro. Eu acho que essa notícia não foi muito boa. E agora deixa eu trazer aqui, gente, tá? Um grande problema para o Lula, para a equipe de campanha do Lula, né? Lula da Silva acaba de dar o seu maior tiro no pé e deve perder milhões de votos. O Lula estava caladinho, né? Mas decidiu se pronunciar sobre o Jacques Wagner. E eu acho que ele não fez a melhor escolha. Lula acha denúncias contra Jacques Wagner uma grande bobagem. Era melhor ter ficado calado, né, gente? Meu Deus do céu. Ou seja, apartamento de 2,5 milhões, apartamento de 9 milhões, R$500 mil em dinheiro, né, na casa dele. Contrato de 11 milhões da esposa, da nora, e o Lula diz que tudo isso é uma bobagem. Deixa o homem em paz. É basicamente o Lula dizendo o quê, gente, tá? Deixa o homem roubar em paz, porque o que está sendo investigado, se isso é fruto do crime. É surreal, gente, tá? Para nós isso é uma maravilha. Presidente Lula fez ontem um elogio ao senador Jacques Wagner, do PT, ex-líder do seu governo no Senado. Em viagem à Bahia, Lula o chamou de irmão, o abraçou e posou no palanque ao seu lado. Uma semana depois de ele deixar o posto. Com seu gesto, o presidente mostrou o que realmente acha das denúncias apresentadas pela Polícia Federal, envolvendo os favores prestados a Wagner por um empresário que manteve conexões com o Banco Master. Para Lula é uma grande bobagem essas investigações, né, do André Mendonça para cima do Jacques Wagner. Galego, como o senador é chamado por Lula, tinha razão, portanto, né, quanto semana atrás, deu uma declaração dizendo achar que Lula não o demitiria e que o próprio presidente enfrentou problemas mais graves. Isso deixou o Lula furioso na época, né? O abraço público dos dois ontem foi a comprovação de que Jacques Wagner sabia do que estava falando. No mérito, né? Lula não deu muita bola para as denúncias e a preocupação dele sempre foi com o uso eleitoral delas pelo adversário. E é claro que a oposição, que o Flávio Bolsonaro vai destrinchar esse escândalo do caso Master contra Luiz Inácio Lula da Silva. Quanto a isso, eu não tenho a menor sombra de dúvida, gente, tá? Daqui a pouquinho, gente, PGR.
PGR acaba de salvar Jair Messias Bolsonaro. Saiu notícia boa, mas antes deixa eu trazer aqui uma outra informação que está gerando pânico e desespero no Lula, gente, tá? Uma nova ofensiva entre Donald Trump e Flávio Bolsonaro que está preocupando muito o Lula. Vocês sabem, né? No que se trata de Donald Trump, Lula se borra de medo. Flávio Bolsonaro diz ao governo Trump que tarifaço daria vitória política a Lula. O que é que Flávio quer dizer? Dizer para o Donald Trump, se você tarifar o Brasil, isso vai dar a vitória para o Lula. Então essa ofensiva pode cair. Vamos entender? Ó, o senador Flávio Bolsonaro enviou um documento ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos, no qual afirma que a confirmação do tarifaço de 25% proposto pelo órgão daria ao governo Lula uma vitória política, porque o Lula vai utilizar esse tarifaço, vai jogar, vai falar que é culpa do Bolsonaro, vai falar que a culpa é do Flávio Bolsonaro, vai falar que a culpa é do Eduardo, vai jogar a culpa na família Bolsonaro. E com isso ele vai ganhar voto. As tarifas propostas dariam ao atual governo brasileiro exatamente a vitória política que ele vem buscando, ao mesmo tempo em que puniriam a economia americana e os próprios brasileiros, que defendem uma relação mutuamente benéfica com os Estados Unidos, disse Flávio. Com base nesse argumento, o senador pediu, tá, que eles suspendam a aplicação das taxas sobre o Brasil. O anúncio das novas tarifas já foi explorado contra Flávio Bolsonaro pelo Lula. O Lula está usando esse tarifaço contra o Flávio Bolsonaro, que tem adotado um mote da soberania nacional. O petista também tem se colocado como defensor do PIX, um dos alvos da investigação dos Estados Unidos. Ou seja, se o governo americano atender esse pedido do Flávio Bolsonaro, assim como atendeu o pedido, né, de enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, se o Flávio Bolsonaro tiver mais essa vitória junto ao governo americano, acaba com os planos de Lula da Silva em utilizar isso para fazer campanha. Deu para vocês entenderem, gente, tá? Flávio Bolsonaro, em ofensiva junto ao governo Trump, pode destruir, acabar com os planos do Lula aqui no Brasil. Deu para vocês entenderem? Vamos lá, agora deixa eu trazer aqui a notícia boa para o Bolsonaro. Finalmente, PGR defende manutenção de prisão domiciliar. Claro que o que a gente mais queria era Bolsonaro livre. Bolsonaro livre é a informação que a gente mais gostaria de receber. Liberdade de Bolsonaro, Bolsonaro livre. Mas, gente, pelo menos a prisão domiciliar. Tudo, menos de volta para... Porque ali ele tem o cuidado da Michelle Bolsonaro, da família, dos médicos. E o PGR, pela segunda vez, deu parecer favorável a Jair Messias Bolsonaro. Tá aqui. PGR defendeu hoje a manutenção da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, né, do PL, e que a arma que o ex-presidente mantinha em casa permaneça apreendida, tá? Então ele disse, olha, o Bolsonaro pode ficar em casa e pediu que a arma fosse apreendida. O que é que aconteceu? O PL se manifestou favoravelmente a manter a domiciliar, sem indicar por quanto tempo. A defesa do ex-presidente pediu prorrogação pelo prazo que se repute adequado. O prazo original de 90 dias da domiciliar, concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, terminou na semana passada. Sobre a arma, o PGR afirmou que a condição atual de Bolsonaro é incompatível com a posse dela, que pressupõe, entre outros requisitos, a comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas, de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, diz o PGR. A arma foi apreendida e depois deu aquele bafafá, aquela confusão. Alexandre de Moraes que foi uma falta grave. O PGR contestou o Moraes, peitou o Moraes. Não, aqui não tem falta grave, vamos esperar o fim das investigações. A investigação terminou, a polícia do DF não indiciou Bolsonaro por causa da arma, porque o próprio delegado da polícia lá, na busca e apreensão, deixou a arma lá. E o próprio Bolsonaro revelou isso, deu um checkmate no ministro Alexandre de Moraes. Eu sei não, gente, tá? Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes vai decidir contra o PGR 2 vezes? Eu acho muito, muito difícil.
Isso aí, gente, notícia boa. PGR basicamente acabou de salvar, né, Jair Messias Bolsonaro.